E aí, galera, hoje a gente vai dar uma analisada nesse software aqui chamado Emission Control 2, que é um software que é utilizado para síntese granular. Para quem já sabe o que é síntese granular, pode avançar o vídeo, mas para quem ainda não entende, eu vou dar uma explicação básica agora de mais ou menos o que é a síntese granular. A síntese granular, ela pega pedacinhos de um sample e reproduz eles por microsegundos, ou multiplica, ou faz diversas manipulações com esses microsamples. O cara que mais abordou esse assunto foi esse cara aqui chamado Curtis Rhodes. Ele tem esse livro aqui chamado Microsound, tem no MIT Press, que é esse site aqui, tem na Amazon, só que o preço é bem caro, e ele desenvolveu alguns softwares também. Sinceramente, eu não recomendo esse livro aqui para quem não quer. Isso é só para quem realmente quer se aprofundar muito no assunto, porque ele é maçante e ele tem abordagens históricas, explica os tipos de técnicas que já foram criadas e utilizadas, e depois ele vai para o tipo de técnicas que podem ser utilizadas para gerar a síntese granular e tal. E eu acho que se é para quem quer fazer música, isso aqui já é aprofundado demais. Isso aqui é o tipo de teoria que é utilizada para quem quer criar plugins com esse tipo de síntese. E qual a origem desse software? Tá aqui o site do Curtis Rhodes, né, que é o mesmo cara que criou que escreveu aquele livro, e que a gente pode ver que ele antigamente ele desenvolvia softwares para Mac com vários tipos de abordagens da síntese granular, tá? Esse é Cloud Generator, Pulsar Generator, Emission Control, que é o que a gente vai usar hoje, mas essa aqui é uma versão antiga que só rodava em Mac. E aqui tem o Emission Control 2, foi lançado em outubro de 2020. É esse que a gente vai utilizar hoje. Esse software ele é extremamente poderoso, tá? O único ponto baixo dele, na minha opinião, é que ele não tem uma versão VST, não dá para ele rodar ele dentro de uma Digital Audio Workstation. Mas no Linux a gente pode utilizar o Helm. Olha aqui o Patch Bay do Helm. Dá para ver o Emission Control 2 aqui e dá para jogar ele para dentro do Ardour, se a gente quiser. Dá para dar um jeito de gravar ele no Ardour, pegando as saídas dele, jogando para alguma faixa no Ardour e gravando. Mas além disso, ele tem um recurso de gravação, tá aqui, ó, o Recorder. Ele tem um recurso de gravação que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, essa interface aqui, ela tem partes nas quais ela é dividida e eu vou tentar explicar para que serve cada uma rapidamente. Aqui em Granular Controls, que é esse primeiro retângulo aqui, tem os parâmetros principais que a gente vai precisar utilizar para gerar o tipo de som que a gente quer gerar. Aqui Modulation Controls é esse outro retângulo, no qual a gente vai selecionar cada um dos LFOs para cada um. Aliás, um entre os 6 LFOs para um desses determinados parâmetros aqui. E nessa slide aqui, né, a gente consegue dizer quanto a gente quer de efeito desse LFO sobre o parâmetro aqui à esquerda. Aqui também, olha, existe uma maneira de... São todos slides, tá? A gente pode puxar para um lado e para o outro. Aqui existem os presets. Presets são para a gente guardar determinados sons. Digamos que a gente está aqui brincando no software por 1 hora e a gente criou um patch que gera sons assim, randômicos e bem interessantes e a gente não quer perder. A gente pode vir em Store, seleciona um dos números, dá para colocar o nome e salvar ele para abrir depois com as mesmas configurações. Recorder aqui a gente pode colocar o nome do arquivo que a gente quer, apertar Record, tem a opção Overwrite, que é sobrescrever na última gravação que a gente fez e onde a gente quer salvar os arquivos. Como eu falei, dá para a gente conectar ele no Ardour direto, ou dá para a gente utilizar esse recorder dele aqui, salvar em Wave, depois importar no software que a gente estiver utilizando. O LFO Controls, que serve para selecionar o tipo de LFO e a velocidade do LFO. O Scan Display, onde vai mostrar o sample que a gente está trabalhando. Active Grains, é tipo um osciloscópiozinho. Ele diz quantos grãos estão sendo emitidos e o volume deles. E aqui o osciloscópio de verdade, que vai mostrar a onda do que está sendo gerado. Por padrão, logo que a gente inicia, ele vem com essa sine 404 sine 48K, quer dizer, uma onda senoidal 440, ou seja, um Lá, é só para teste mesmo. Para iniciar o Emission Control, a gente aperta espaço. Olha aí.
Ele só está utilizando essa mesma onda sinoidal. Aqui, ele, como eu coloquei em 11 Hz, ele está emitindo 11 grãos por segundo. A gente puxa aqui, ó, cerca de 1 grão por segundo. Eu posso ir aumentando, até ele se tornar quase que uma coisa só, uma onda sinoidal mesmo. Aqui em assincronicidade, a gente consegue mudar porque agora eles estão sendo emitidos um atrás do outro, numa velocidade constante, né? Em assincronicidade a gente consegue mudar para eles saírem meio esquisitos, meio fora do metrônomo. Veja, saindo meio aleatório os grãos, né? Esse intermittency, eu acho que é intermitência em português, a gente consegue fazer eles falharem de vez em quando. Olha só, tem 14 grãos por segundo, mas eles estão falhando. Aqui, streams é quantos fluxos a gente quer por vez. Então, esse streams multiplica o valor do grain rate aqui. Se eu estou aqui 4, eu coloco 1, ele está emitindo 4 grãos por segundo. Se eu aumentar a velocidade do grão para 3, por exemplo, vai ser 3 vezes 4. E assim por diante. Aqui em playback rate, ele diz com que velocidade a gente vai dar o playback em cada um desses grãos que está sendo emitidos. Filter center não é tão útil, mas não sei, de repente vocês queiram utilizar. Ele serve para dizer onde a gente quer, em que frequência a gente quer que um grão seja, aliás, que o stream, né, seja cortado. E ele tem uma ressonância também aqui. Aumentar a ressonância. Colocar. Dá para ouvir o filtro andando, né? Pois bem, mas eu não utilizo muito isso. Aqui onde vem o sound file, como a gente pode adicionar mais de um som, a gente pode adicionar, na verdade, nem sei se tem limite, mas eu já adicionei vários. E, inclusive, para adicionar os sons, a gente vem aqui em cima, Sound Files, Load Sound File, selecionar aqui um sample de drum. Aí a gente puxa aqui pro lado, mudou. Aí uma bateria, né? Vai diminuindo a frequência com que os grãos são emitidos. Pois bem, aí aqui o Scan Begin. Tá vendo essa faixa azul andando para um lado e para o outro? É onde vai começar o sampleamento, de fato. Aqui, ó, se quiser comece no meio, se quiser comece no fim. Vocês podem ver que quando eu chego perto do fim, essa faixa azul anda para o começo de novo, porque ele tem um comportamento circular. Aí logo embaixo tem esse range aqui, ó, que pode diminuir o range que eu quero que ele dê playback, né? Ou de onde são as partes que eu selecionei que eu quero que ele emita os grãos. Desse modo, olha, eu consigo selecionar onde eu quero que comece e o espaço. Só que, como eu falei, ele é circular. Se eu selecionar um espaço grande o suficiente e coloquei o início perto do fim, ele vai voltar aqui para o começo e vai tentar invadir, digamos assim, o começo de novo. Ou seja, quando eu der o play, o grão que está sendo emitido nessa barrinha branca, olha, ele vai lá para o começo de novo. Inclusive tem isso também, esse detalhe. Essa linha vertical branca indica onde está sendo emitido os grãos. Se eu colocar vários grãos para serem emitidos, dá para ver que a barra vermelha, que representa os grãos, tem mais vermelho do que branco, ou seja, estão sendo emitidos mais do que o cabeçote aí de leitura do sample, digamos assim. Aqui embaixo tem a duração de cada grão, 30 milissegundos é o que vem por padrão, mas a gente pode aumentar. Pode ver que quando a gente aumenta até o sample fica quase normal mesmo, né? E a gente pode diminuir, ó. Aqui pen é só para mudar para direita ou esquerda. Não tem uma utilidade muito grande se a gente não está querendo gerar glitch. E amplitude é para selecionar o volume mesmo do som que está sendo gerado. Existe uma maneira aqui de plugar os dispositivos MIDI. Olha que o meu tecladinho IPK Mini já está plugado. E existe maneira de a gente criar preset. Por exemplo, eu criei aqui, olha, para selecionar no teclado. Eu estou girando
os botões do meu teclado, ele está selecionando vários parâmetros aqui. Aí eu vou dar play no espaço e mexer só nos botões de tecladinho. E ele aceita aqui no scan speed valor negativo, ou seja, ele vai fazer o scanning reverso da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, normal mesmo. Vou aumentar aqui o grain duration. Quando eu aumento bastante o grain duration, dá para ver os grãos que foram emitidos no cabeçote branco indo em direção à direita com esses indicativos dessas linhas verticais vermelhas. Fico muito tempo mexendo nisso aqui, acho extremamente divertido. E o que mais dá pra gente fazer aqui? Como eu falei aqui do lado direito, Modulation Controls, a gente consegue dizer se a gente quer que qualquer um desses parâmetros aqui seja controlado por um LFO. Aqui, por exemplo, o primeiro parâmetro, que é o Gain Rate, está no LFO1, mas ele ainda não está fazendo efeito porque esse slide aqui está totalmente para a esquerda. Se eu quiser que isso aconteça, vou até colocar aqui em 1, perto de 1, e vou dar play e vou levar esse slide aqui para a direita, que ele vai começar a fazer efeito. Dá para ouvir que ele vai, sobe e desce a quantidade do grain rate aqui. E esse LFO funciona como? Aqui a gente pode ver aqui no LFO1 que está sine, ou seja, uma onda senoidal. A gente pode escolher square, que é basicamente um ligado e desligado, né? A gente pode escolher rise, que é o tipo a onda dente de serra subindo. Existe aqui a opção de fall, que é a onda dente de serra descendo. E existe o noise, que é randômico, aleatório. Às vezes é bom utilizar esse randômico aleatório quando a gente quer que algum parâmetro, tipo o scan begin, seja aleatório. Eu acho muito interessante fazer isso. Tô aqui no LFO1, olha. Aqui scan begin, põe no máximo. E pode ver que ele está andando para diversos cantos ali. Aleatoriamente. Tá pegando pontos aleatórios para ir. Posso aumentar a velocidade com que ele faz isso. Ou bem lentinho.
E é isso. Dá para utilizar esse retângulo à direita para selecionar que modulações a gente quer aplicar em qualquer um desses parâmetros à esquerda. E como eu falei, esses parâmetros à esquerda é o principal que a gente tem que entender. Aqui a gente tem os presets. Por exemplo, digamos que eu gostei muito disso que eu estou fazendo aqui. Eu vou aqui em Store, selecionando o 0, Store. Aliás, Store, seleciono o número onde eu quero que ele fique salvo e já está aqui, está salvo. Aí eu vou mexer aqui vários parâmetros e tal. Aí eu quero salvar de outra maneira. Aperto em Store e aperto no 1. Salvou outro preset. Quando eu apertar em 1 aqui, ó, voltou para o que estava antes. Vocês podem ver que os parâmetros aqui de cima voltaram. O preset 1, tá? Voltou para isso aqui. Isso é bom para gerar glitch e tudo mais. Eu gosto muito de carregar vários sons aqui, olha. Load sound file, music, samples. Eu gosto de pegar vários sons de glitch e ir carregando. Quando eu tiver bastante... Quando eu tenho bastante glitches assim aleatórios, eu vou selecionando aqui, ou eu posso colocar um LFO aqui, vou colocar o LFO 2, totalmente. Aliás, eu vou até no 44 Sign, cadê? E vou remover esse som. Sound file, remove current sound file. Ok, agora só tenho a batida e os glitches, tá? E aí eu vou aqui colocar ele para o LFO 2, colocar o máximo de força, noise, para ele ser aleatório e colocar uma determinada velocidade. Vocês vão ver que ele vai mudar o som que vai ser utilizado para fazer a síntese granular. E aí ele vai mudando, deixando aleatório. E também dá pra ver aqui, ó, no scan que eu já selecionei para o LFO 1, que tá com noise também. Vou colocar aleatório também. E aí ele fica gerando glitch. E dá pra salvar isso tudo, né? Dá aqui um Store, no 2. Voltar para 1, olha. Ele volta para o que? O modo como estava quando eu salvei o preset 1. Quando eu clicar no 2, ele vai para o preset de glitch que eu gerei agora. É isso, eu sinto que é um software extremamente poderoso que pouca gente conhece. Por sinal, acho que tem menos. Eu não achei nem 20 vídeos no YouTube sobre esse software. Mas ele gera sons incríveis e experimentais para a galera que produz música eletrônica. Esse é o vídeo de hoje. Valeu!